Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando aqui a 8ª edição do nosso Cial Insights. Se você já acompanhou edições anteriores, você sabe que aqui a gente discute temas extremamente relevantes para quem está em cadeiras de gestão financeira, de gestão de compliance, gestão de compras e todos os temas correlatos a esses desafios que essas pessoas têm. Eu estou muito animado, a gente está com uma bancada super especial hoje. Eu acho que a gente vai ter talvez o podcast com mais conteúdo aqui, eu acho que vai ter muito dado para a gente discutir. E na sequência eu já vou apresentar para vocês quem é que está compondo aqui essa nossa bancada super especial. Mas não deixando de fazer o que a gente sempre faz aqui, né? Eu queria rapidamente me apresentar e apresentar a Cial para você que está nos acompanhando. Eu sou o Marcelo, eu sou líder de vendas na nossa operação aqui do Brasil e para quem ainda não conhece, a Cial é uma companhia norte-americana que em 2026 completa sua primeira década de vida e a gente detém os direitos de comercializar os dados de uma outra companhia norte-americana, muito mais antiga do que nós, né? A gente está falando da Dun & Bradstreet, que tem quase 200 anos de vida e é detentora da maior base de dados global. Então a gente tem, eu acho que a primeira grande fortaleza da Cial é ter acesso a essa base de dados robusta e grande em qualquer lugar do globo. E a Cial é uma empresa de tecnologia. A gente desenvolveu plataformas para basicamente 2 casos de uso aqui. Mitigação de risco na hora de concessão do crédito, que certamente vai ser o tema que a gente vai discutir aqui nessa bancada hoje, e gestão da cadeia de fornecedores e compliance. Então, dados e plataformas para que a gente consiga conhecer bem quem está comprando de você e de quem você está comprando, né? Em resumo, esse é o nosso core. Estamos falando de uma empresa que opera na América Latina inteira e em Israel, mais de 25 mil clientes na carteira, 620 milhões de registros empresariais, e algum bom tempo aqui nessa jornada de crédito, compliance e compras. Hoje, pessoal, a gente tem um tema, eu acho que muito relevante e interessante para quem está aí nos acompanhando. A gente, no final de 25, correu uma pesquisa no mercado para que a gente construísse o panorama do crédito B2B no Brasil. É uma pesquisa extremamente robusta, extremamente bem feita. A gente teve muitas entidades que nos apoiaram na construção dessa pesquisa e vamos citar todas elas por aqui. E hoje a gente vai começar a debater os resultados que a gente conseguiu encontrar dentro dessa pesquisa. E você que está aí de casa, seja nos assistindo pelo YouTube, seja assistindo pelo site, certamente você vai ter o link aqui para fazer o download e acompanhar essa pesquisa na íntegra, cujos dados vão ser debatidos aqui na mesa. Mas não estou sozinho, estou muito bem acompanhado aqui nessa bancada. Vou começar a apresentar quem está conosco para discutir esses dados ao longo dos próximos 60 minutos. Vou começar por ele, sócio fundador da Hecate Consultoria. Acabei de ter uma aula com ele aqui, pessoal, no café que a gente faz antes de começar o nosso bate-papo. Uma aula de verdade, não à toa. Ele é professor da USP, da FGV, da FIA, da Sampo. Acho que é uma história muito grande aqui no mundo de crédito no Brasil. Seja muito bem-vindo, Olavo Borges. Obrigado aí pelo convite de estar aqui discutindo esse assunto que além de ser o nosso dia a dia, ele é bastante relevante, não só para as empresas, né, para a economia como um todo. Obrigado aí pelo convite. Imagina, um prazer ter você por aqui. E já te agradeço também por todo o apoio, né? Construímos essa pesquisa juntos e obrigado pela participação conosco até aqui. Junto conosco, ela que hoje é presidente de uma entidade pela qual tem um carinho muito grande, a gente já esteve muito próximo e somos muito próximos, né? A WCFO, né? Ela tem mais de 20 anos de experiência na área financeira, com foco em FP&A, controladoria. Seja muito bem-vinda, Silvana Vieira Nunes. Obrigado, Marcelo. Uma honra estar aqui. Foi também muito gratificante, né, colocar a WCFO para participar desse projeto junto com vocês. Acho que a WCFO vai ser a principal usuária, acho que, dessa pesquisa, né, porque são todas mulheres, né, que estão na cadeira de finanças e é onde a gente gera caixa, né. Então, acho que foi um casamento, uma parceria muito bacana. E eu acho que vai ter muitos frutos para todas as associadas. E na verdade, né, acho que toda a rede de conexão que a WCFO tem. Então foi um prazer, foi muito bom e muito gratificante participar desse processo.
Sem dúvida, acho que vai ser uma retroalimentação muito legal, né? A Exatamente. participação de vocês na construção desse material e, naturalmente, no consumo do resultado desse material. Exato. Legal, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Prazer ter você por obrigada aqui. pelo convite. Imagina. E fechando a nossa bancada, pessoal, já estivemos juntos em alguns eventos também. Ela nos ajuda muito dentro da Cial, seja com a sua visão de CFO, que ela é hoje, da Cial Brasil, e seja também aqui, principalmente com a nossa estratégia comercial, porque ela conhece muito a persona que compra os nossos produtos, né? Seja muito bem-vinda, Isa Yumi. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma pesquisa que trouxe muitos insights, provocações, informações importantes e pertinentes ao mercado, para os CFOs, líderes, né, financeiros de crédito. E eu estou muito contente porque, além de participar dessa pesquisa, eu estou aprendendo muito também, né? Conversa com o Olavo, com a Silva aqui, contigo, Marcelo. Então, muito contente dessa entrega para o mercado. Eu não tenho dúvida que isso vai virar um reporte anual, um combustível para o mercado, seja para os analistas de crédito, os financistas, como para os comerciais, né? Todas as empresas em si. Então, acho que grande panorama que está por vir. Boa. E acho que você tocou num ponto muito legal, né? Eu tenho brincado que essa mesa aqui acaba sendo uma fonte de aprendizado muito grande e acho que hoje não vai ser diferente, né? Acho que a gente vai trazer muito tema relevante para nós que estamos aqui na mesa, né? Eu sempre brinco que a gente sai daqui maior do que a gente entrou, né? A gente aprende mais um pouco. E para você que está dentro de casa, a gente normalmente constrói esse material aqui com muito carinho, né? Acho que com muita dedicação para que isso seja utilizado no dia a dia de quem está nos acompanhando, que esse é o grande objetivo, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que, reforçando um pouquinho, esse resultado que a gente vai começar a debater aqui nessa mesa, ele foi construído por diversas entidades que eu queria citar aqui para você que está nos acompanhando, né? Então foi uma iniciativa que partiu nossa, da Cial Dun & Bradstreet aqui no Brasil, que teve um apoio muito, muito importante do Olavo, com a Hecate Consultoria e todos os anos de conhecimento que ele tem de análise de crédito no Brasil, da WCFO, que também nos ajudou muito na construção do material e principalmente angariando participantes para que respondessem essa pesquisa, e da Financiar, que também foi uma terceira instituição que se somou à Cial para que a gente trouxesse esse panorama aqui para você que está dentro de casa nos assistindo. Bom, vamos lá, acho que apresentações feitas, eu acho que contexto dado. Eu vou começar aqui, eu acho que puxando alguns dados do que a gente já viu dentro da pesquisa para poder trazer uma primeira pergunta e a gente comece o nosso debate por aqui, né? Mas eu acho que o primeiro contexto que eu queria trazer é: o cenário não está fácil, né? Os juros lá em cima, volatilidade econômica grande, né? Maior pressão sobre a liquidez. E dentro desse contexto, né, eu vou pegar duas estatísticas que apareceram aqui na pesquisa, né? Primeira delas, 35% das empresas aumentaram a seletividade na concessão de crédito, ou seja, ficaram mais seletivas na hora de conceder o crédito, né? E quase 28% ampliaram o monitoramento de clientes críticos, né? Ou seja, iniciativas aqui que eu acho que encaixam num cenário que não está tão simples aqui em 2026, né? E aí eu acho que dentro desse contexto, o que eu queria trazer para vocês de pergunta é: o que vocês acham que vem mudando de maneira mais relevante dentro desse contexto recente para que a concessão de crédito B2B tenha se tornado mais crítica, né? Ela está crítica hoje. Por quê? Acho que essa é a pergunta. Acho que antes, assim, o financeiro, a tesouraria ali, ela trabalhava com riscos isolados, né, momentâneos. Uma hora estava com juros altos, uma hora estava com escassez de crédito, o mercado reduzia a produção. Hoje a gente vê que está tudo junto, né? Você está com juros altos, escassez de crédito, crédito realmente frágil, as empresas estão com margens cada vez mais baixas, mais pressionadas, e isso faz com que o financeiro, ali, com que a área, né, de crédito, ela tenha que analisar melhor para quem ela vai dar crédito, né? Então, acho que você tem que ir, você vai dar crédito sabendo, se você não fizer uma análise adequada, você vai dar crédito para quem não deve, e aí você vai deixar de receber e vai afetar a sua produção. Então, aí começa a virar um círculo vicioso que afeta demais, né, todo a rotina de uma empresa. Então, acho que o maior desafio hoje é você trabalhar com todos os riscos de uma vez só. Uhum. Então, eu acho que isso que é importante, é como a empresa vai monitorar todos esses riscos e avaliar de que forma ela vai dar o crédito. Acho que esse é hoje, acho que a maior consequência do cenário que a gente se encontra é isso. É trabalhar com tudo de uma vez.
E eu acho que é bem por aí. Em momentos de crise, né, a primeira coisa que a gente faz é tirar o pé do acelerador. Uhum. Né? E aí avaliar bem o cenário, avaliar bem como que esse cenário está impactando na carteira de recebíveis, na carteira de clientes, né? E aí começar a ser mais seletivo, né? Trazer as decisões mais para uma decisão mais julgamental, desacelerar o sistema, aqueles processos automatizados de decisões, dar um freio ali, né? Porque o momento é de cautela, né? Então você não pode continuar pisando no acelerador. E assim, não é a primeira crise que a gente passa, né? Você pega a história aí econômica do Brasil, do mundo, né? Desde lá, para não ir muito longe, mas desde do crash da Bolsa de Nova York em 1919, né? A gente já vem passando por vários momentos de crise econômicas e a lição que a gente tem é tirar o pé do acelerador, é a primeira coisa. E aí acirrar, né, a seletividade, né? E como a gente fala hoje num ambiente de tecnologia, de informação, com decisões rápidas, né, automatizadas, né, você tem que deixar o sistema um pouquinho mais seletivo. Né? A manutenção do caixa saudável. Né? Exatamente. Então, exatamente. Sempre finaliza ali, Exato. né? No caixa que você quer manter e precisa manter para a sua operação. Não basta vender, né? A concretização da venda, ela acontece, né, quando o dinheiro entra no caixa. Uhum. Né? Se esse dinheiro não entrar no caixa, vai começar a desequilibrar as finanças da empresa que está concedendo crédito e ela vai se tornar um problema no mercado. E deixa eu colocar uma pimentinha aqui pode ser até para você essa pimentinha, Isa. Não sei se eu vou te pegar na fogueira aqui, mas o Olavo citou, talvez colocar um pouco o pé aqui, tirar um pouco o pé do acelerador, mas eu com o chapéu de vendas aqui, a gente está sempre pensando em crescimento, né? Como é que a gente consegue conciliar o crescimento e vender mais, tirando o pé do acelerador? Esse é um ponto importante, né? No cenário atual, né, juros altos, né, o capital fica mais caro. Né? Então, quando você tem um cenário econômico onde juros são mais baixos, você digamos que o erro custa menos. Né? Então, você vai lá, você acelera, custa o erro, mas digamos que, né, é diferente de um cenário agora onde o juros está alto, o capital está mais caro, e você tende, sim, a dar uma segurada. Ao mesmo tempo, você precisa crescer. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir conciliar essa análise de risco, né? O apetite ao risco, com um crescimento saudável. Então, a gente saiu de um cenário antigamente de muita bonança, muita liquidez, que era vende mais, como para um cenário de vender mais de uma forma sustentável financeiramente falando. Né? Então, a gente tem essas questões políticas, geopolíticas, a gente tem essa questão do capital. E aí, um outro ponto também, né? A gente sai também de um cenário onde uma questão de uma análise de crédito ela era muito pontual por uma questão sistêmica. Então, você tem um capital mais elevado, você tem, às vezes, uma concentração, principalmente com essa questão de geopolítica também, concentração de alguns clientes com alguns produtos e serviços específicos, clientes muito grandes, com grande cadeia de valor de fornecedores e clientes também. Então, o seu fornecedor tem o seu cliente, seu fornecedor. Perfeito. E aí, quando você vai numa crise ou um comportamento de pagamento ou alguma coisa que está direcionando para uma crise, né, que seja sistêmica, estrutural, econômica ou dentro da própria empresa, é um impacto dentro de toda uma cadeia. Né? Então, a gente sai de uma avaliação pontual, de uma análise de risco, ali estou analisando o cliente, para uma avaliação sistêmica de todo um segmento, de todo um cliente, de toda a cadeia de valor desse cliente. E aí, como sustentar o crescimento, mas olhando essa parte sistêmica como um todo, né? Então, crescer é importante, né? E eu acho que, eu sempre digo que vai muito também do apetite ao risco da empresa, entendendo o momento econômico atual, o segmento que ela está atuando, o que está acontecendo, para ir a partir daí, né, conseguir estruturar bem a política e tomar as decisões, né, plausíveis, mas é isso. Eu acho que sai do cenário de vender mais a qualquer custo para vamos vender, mas de forma sustentável financeiramente falando. Porque uma venda ruim gera inadimplência, Exato. baixa no caixa, baixa na margem e aí acaba afetando a própria a saúde financeira da empresa, né, Marcelo? Só crescer sem qualidade não resolve, Exato. né? Você Exato. tem que ter... Você pode aumentar muito sua venda, mas se o retorno final, que é a entrada do caixa, não vier... Você espremeu sua margem, porque você vai ter que antecipar título, né? Então você vai pagar um juros altíssimo no mercado. E ainda depois sem a garantia de receber efetivamente, né? Então você vai ser penalizado 2 vezes. Então crescer por crescer não dá. Tem que ser um crescimento sustentável e saudável. A gente sabe que o comercial sempre fica lá, não, eu preciso vender, tô produzindo.
Mas a gente tem que olhar o todo. Lógico. Tem que olhar o todo. A gente viu aqui duas posturas aqui que tem que conviver. Né? Você tem um comercial que tem uma visão mais agressiva, né? E você tem um crédito que tem uma visão mais defensiva. Né? E outra, tem que lembrar que a meta comercial não é da área comercial, é da empresa. Muito bom. A política de crédito não é da área de crédito, é da empresa. E essa empresa ela precisa ter um plano estratégico. Né? E as políticas comercial, crédito, cobrança tem que estar alinhado com essa diretriz estratégica da empresa. E aí todo mundo vai estar falando na mesma linguagem, vai estar falando na mesma página, né? E o contexto que a gente está colocando aqui é um contexto de crise. E essa é uma crise que a gente precisa avaliar direito e onde que ela pode afetar mais ou menos, afetar favoravelmente, afetar desfavoravelmente, que impacto que isso pode ter na minha carteira de clientes dentro do segmento que eu atuo. Né? Então, nós temos um cenário aqui, né, de 2026. Juros altos, economia ruim, um déficit público absurdo, que com déficit público o governo vai ao mercado buscar concorrer com o capital de giro que as empresas estão brigando aí isso eleva a taxa de juros. A gente tem um cenário geopolítico que está muito incerto. A gente não sabe exatamente como que vão mexer as peças desse tabuleiro, que impacto que isso pode ter. Nós temos um ano de eleições presidenciais, nessa disputa que existe aqui, nessa polarização política que existe aqui no Brasil. Né? Aí, somando a isso, nós temos um ano de Copa do Mundo, nós temos um ano com recorde de feriados emendado com finais de semana. Né? Então, a gente tem que avaliar bem esse cenário e ver onde que vai impactar. De repente, na minha empresa, no meu segmento, né, eu posso acelerar numa parte, mas eu tenho que desacelerar na outra. Então, isso é uma avaliação muito bem feita que tem que ser feita aqui, né? Para poder realmente tomar essas decisões estratégicas. Se vai pisar no acelerador, se vai pisar no freio, ou só tirar o pé do acelerador e deixar a inércia conduzir os negócios. Né? Ou seja, momentos de crise, a questão é cautela. E se vamos pisar no acelerador em um segmento e pisar no freio em outros segmentos, é questão desta avaliação que tem que ser muito bem feita. Eu achei bem interessante esse ponto que o Olavo trouxe das diretrizes da empresa. Isso precisa ser muito alinhado internamente, top-down, uma parte cultural. Sim. Porque às vezes fica muito essa fricção comercial, né, financeiro, jurídico. Quando tem uma diretriz, uma política bem feita, estruturada, alinhada, bem explicada, com índices qualitativos, quantitativos bem definidos, com risco já mensurado, porque, gente, sair na rua tem risco. Qualquer decisão que a gente tome tem um risco. Sim, então, exato. é muito do apetite, né? O que é o board, né? A alta administração, qual o apetite ao risco diante desse cenário econômico, essas questões geopolíticas, todos esses pontos que o Olavo comentou. E passar essa parte cultural para que todos entendam essa diretriz, porque aí a gente sai de uma questão de personificação, de uma discussão entre áreas, para algo como empresa, direcionado, né, caminhando juntos. E aquela coisa, por mais que a gente tenha uma política estruturada, algo, a gente vai falar muito sobre isso, ela precisa ser dinâmica, né? A gente precisa estar sempre revisando, sempre conversando, mapeando, retroalimentando. Então não é que está escrito, engessado e como está. O ponto é sempre estar conversando entre áreas também, entendendo e estar sempre retroalimentando. Mas eu acho que esse ponto do Olavo da diretriz, eu acho que é importantíssimo para a gente sair dessa questão de isso é financeiro, isso é comercial, isso é jurídico, para um ponto de empresa. Precisamos vender como empresa, o nosso risco como empresa é X, a nossa análise política estruturada é X. Então, assim, eu acho que todo mundo compra e sai dessa personificação, né, de uma pessoa X, né? E eu acho que você entrou num ponto super legal, Isa, a gente vai falar disso agora, inclusive, que é a política de crédito, talvez, uma coisa é ela estar escrita, outra coisa é ela estar instituída dentro da companhia e compartilhada entre as principais áreas que devem entender bem dela, né? E um sentimento que eu fiquei, acho que vocês concordam também, quando a gente olha para os dados, né? 87% dos respondentes disseram que tem uma política construída. Mas quando você aprofunda isso, só 39% dizem que ela está bem estruturada. Ou seja, né, a gente tem muito dado por aí, a gente tem muita informação, tem muita plataforma,
Mas o sentimento que eu fiquei foi, muita gente diz que tem a política, mas na prática não parece que a coisa é bem assim. Como é que vocês veem esse tema de construção de uma política de crédito e ela ser bem implementada dentro das empresas? Sim, para começar, achei o número bem impactante. Quando eu vi 87%, eu falei, nossa, tudo isso, né? Porque no dia a dia a gente não vê essa utilização na política, né? Mas acho que até esse número alto, aí é minha opinião e da minha vivência. As empresas fazem política porque ela precisa ter uma política para compliance, né? Então, principalmente as grandes empresas que teve um número relevante de respondentes também. Então, as empresas precisam ter políticas para estar em compliance, para estar em compliance com a auditoria. Então, você precisa ter uma política de crédito, né? E aí é onde entra algumas políticas bem estruturadas e outras que é só o papel. Só o papel. Eu tenho a política, tá aqui, ó. Tô descrevendo na minha nota explicativa, muitas vezes está divulgada no site. Eu tenho, mas eu consigo usar aquela política? De que forma ela está permeando pela sua operação como um todo? E aí que a gente vê que não está, né? Porque para uma política funcionar, ela tem, principalmente uma política de crédito, num cenário onde é muito volátil, ela é viva, você tem que estar o tempo inteiro retroalimentando ela. E por quê? Porque uma hora você tem que segurar a caixa, outra hora agora eu consigo dar mais crédito. Então você tem que entender o seu cenário, qual o tipo de cliente que você tem, qual o seu mercado, e aí você vai adaptando, porque se você não adapta a política, você começa com a exceção. E aí exceção vira regra. E aí a cada vez que você tem que dar um crédito, você vai fazer um comitezinho ali, vamos fazer isso? E aí assim, aí vem o comercial. Mas para o cliente dele você fez isso. Por que para o meu cliente você não pode fazer isso? Então aí começa a personificação. E aí onde começa a ter os atritos, né, dentro das equipes, porque o comercial, ela deu crédito para o cliente A, mas não está dando para o meu cliente. O porte da empresa é o mesmo. Tá, mas quais outros negócios que essa empresa tem? Né? Então aí você começa, não dá para ser só, é o mesmo tipo de empresa, é o mesmo tamanho de empresa que está dando crédito. Não, a gente sabe que envolve muitas outras coisas, né? Então é por isso que a política, ela tem que estar escrita, tem que ter alçada de aprovação, né? Você tem que ter todo o processo de como essa política vai funcionar, onde começa efetivamente a liberação de um crédito. Né? Manutenção de clientes. Eu tenho esse cliente há 20 anos, nunca deu problema. Não quer dizer que eu não posso começar a dar problema hoje. Esse cliente está entrando agora. Tá, mas ele é novo no mercado? Ele é novo com a gente? Né? Por que ele veio para a gente agora? O que está acontecendo? Não, ele é um entrante no mercado. Então vamos entender como é que ele está estruturado, quem está por trás. Então a política tem que cobrir tudo isso. Sem dúvida. É onde a gente vê que nem sempre as políticas estão prontas para isso. E porque isso dá trabalho de fazer também, né? A gente tem equipes de governança. Eu já trabalhei em governança. E dá trabalho fazer uma política. Porque para você fazer uma política, você tem que conhecer o processo inteiro da empresa, falar com diversas áreas, entender onde que dói, o porquê que um fala não, o porquê que o outro fala sim, entender os interesses, né, de cada área. Então, fazer uma política dá trabalho. E você manter uma política viva dá mais trabalho ainda. Né? Esse era o ponto, desculpa te interromper, mas é exatamente onde eu ia entrar, e abro para qualquer um aqui a pergunta. O meu sentimento de quem não está com a responsabilidade de construir essa política diretamente é de que dá trabalho construir, mas me parece que dá mais trabalho ainda mantê-la viva dentro de um ambiente tão dinâmico, né? E aí, mesmo. Que boas práticas que vocês adotam ou veem, né, para manter uma política de crédito viva dentro das companhias? Esse tema aqui daria para a gente fazer um podcast só para ele, só, né? Pra ele. Primeiro, eu já tive a oportunidade de analisar, até pelo meu trabalho de consultoria, no desenvolvimento de política de crédito para empresas, eu já tive a oportunidade de avaliar muitas políticas de crédito de muitas empresas, de vários ramos de atividade. E, no fundo, quando você começa a ler a política da empresa, política de crédito, ela é uma descrição de processo. Ela não é uma política que diz quais dados você precisa para fazer uma análise, como analisar esses dados, qual é a nossa avaliação de risco, qual é a nossa métrica de risco, as classes de risco, quais decisões a gente toma com base em classificação de risco. Na verdade, a grande maioria das políticas das empresas o cliente tem que entregar tais documentos. E entregou o documento? Ok. E eu já vi casos até
e que só o fato do cliente ter entregue os documentos solicitados, ele já tinha um limite aprovado. Eu falei, alguém analisou esses dados? Uhum. Se o cliente entregar também o balanço, o limite dele tem um plus. Mas vocês vão analisar o balanço, né? Então, fica assim, a política é uma descrição de processo. Perfeito. O cliente tem que entregar tais documentos e a gente tem um prazo de X horas para dar uma resposta final. E às vezes essa resposta ultrapassa esse limite de tempo porque o cliente não entregou toda a documentação. Faltou o comprovante de endereço. Veja, é um processo, além de ser a política ser uma descrição de processo, é um processo burocrático, né, que fica baseado em entregas de documentos, né? Isso não permite. Muito pouco, né? É só checar, pouco. né? Só checar. Quem entregou o documento, checa, entregou. Tem balanço? Só tem balanço, ótimo. Uhum. Exatamente, né? Então, a política de crédito é uma coisa muito mais profunda do que uma descrição de processo. Por isso eu também, a hora que eu li ali as respostas, né, os percentuais, eu achei um pouco elevado, mas assim, cada um está entendendo aquilo que tem dentro de casa. Eu tenho uma política, ok, está escrito, tá ok, então é verdadeiro. Agora a gente não está questionando a qualidade desta política. Ou até a execução, né? Porque às vezes está escrito, mas não está sendo bem Exatamente, executado. Né? Algumas políticas um pouquinho mais avançadas dizem o seguinte, olha, se o cliente tiver alguma restrição grave, e aí a gente tem que entrar nessa discussão o que é grave, porque você tem clientes que pode ser pessoa física, micro, pequena, média, grande empresa. A restrição grave é muito relativo para cada tipo de cliente que eu estou analisando. Mas está lá na política, que pelo menos tem um critério, né? Não pode ter restrição, né? Mas assim, a gente não está nem entrando no mérito se é uma política com viés arrojado ou se é uma política com viés conservador, né? Se é uma política muito aberta, né? Enfim, eu acho que essa resposta, essa média de respostas que a gente viu no resultado da pesquisa, reflete a ideia que a pessoa tem dentro de casa. Exato. Eu tenho uma política, está escrito, está aqui. Agora, se ela funciona ou só está entregando... Mas eu acho que os respondentes até têm um pouco dessa visão, né? Porque quase 90% disseram que tem, mas menos de 40% reconheceu que ela está bem estruturada, né? Então, é muito do que a gente está dizendo. Está lá no papel, beleza, mas está bem estruturada? Exato. Né? E complementando, né? A política não pode ser um manual. Né, ela tem que ser um motor de decisão, né, que está junto do negócio impulsionando, né? Então, dados atualizados, o Olavo comentou, às vezes uma palavra fica muito subjetivo. Sim. O que é um risco grande, o que não é. Total. Então, precisa ter um critério bem definido, como a gente estava comentando, uma diretriz bem definida, bem clara, né, de forma explícita, para que todo mundo, desde um analista de crédito a uma pessoa do comercial que não faz uma análise, entenda e compreenda o risco e a decisão ali da empresa. Então, e está sempre sendo revisitada. Eu acho que ainda mais no cenário atual que estamos. Não dá para ter a política parada ali, tem que ter uma certa frequência na revisão. E o que me chamou muita atenção, Marcelo, na pesquisa é isso, como você falou, né? Uma boa parte disse sim, tem uma política, né? E a gente vai ver, mais de 50% tá dando crédito em até 24 horas. Então você vê, poxa, legal, né? A empresa tem uma política, estão concedendo em até 24 horas, quase 60%. Então tá tendo uma política, tendo uma velocidade na decisão, só que aí você vê quase 30% com inadimplência acima de 4%. Quase 20% ali, uma inadimplência de 3 a 4. E aí mais de 80% com uma análise predominantemente humana. E aí você vê essa desconexão entre uma política, né, uma análise, uma política, uma liberação, uma certa velocidade, mas ao mesmo tempo impacto financeiro. Então a questão do que está no papel e a execução em si, né? E a gente vai ver também uma parte que me chama muita atenção, que as decisões, são as exceções que acabam virando regras. Exato. Que a gente já, né, que é a parte da governança. Às vezes a política está bem estruturada, os KPIs estão bem definidos, mas é aquela exceção que vira a regra e abre a porteira. O Macio falou. Exato. Né? Normal, o comercial tem a pressão, mas se você abre para vira subjetivo. E aí começa até uma questão
questão maior de fricção. Então, não só esse olhar de política, execução, né, revisão, dados integrados, sistemas, etc., mas a governança em si para que, olha, a política está aqui, a governança está aqui, precisamos respeitar. Existem exceções, sim, mas as exceções elas precisam ser muito bem justificadas e amparadas com dados. Exceção tem que ser exceção, né? Exceção é dado, então não é aquela exceção, não, tudo bem, ele não atrasou o pagamento. Não, peraí. É um cliente que é novo no mercado, tem um histórico de 12 meses de faturamento, então o score está baixo, mas está atrelado ao grupo econômico sólido, onde os sócios são sólidos, você vê que realmente, né, no CPF ou no relacionamento das empresas desse grupo econômico está ok. E aí você pode ter uma exceção com uma contrapartida. Não, vamos dar uma exceção, mas vamos monitorar mensalmente. A gente está dando 60 dias, mas vamos recapitular esses 60 dias daqui a pouco. Perfeito. Vamos ficar junto, olhando. Então, aquela exceção baseada em dados, com uma contrapartida e um monitoramento contínuo. Exato. Aí sim, é algo, né, atrelado a dados que geram uma tranquilidade, não é exceção do tipo, não. Ah, tudo bem, ele paga bem, tá tudo certo. E aí fica naquela subjetividade, né? Exato. E esse ponto, Isa, é crucial para a gente entender qual é a essência de uma política de crédito. Quando você vai construir uma política de crédito, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a cultura de risco da empresa. Essa empresa ela tem um espírito mais agressivo, ou ela é mais conservadora. Eu já vi empresas que você chega lá para desenvolver a política e o dono da empresa fala, olha, pessoal, risco faz parte da vida, né? Faz aí suas políticas, tudo, mas vamos fazer negócio, né? Vamos pisar no acelerador. Eu já vi empresas, né, que chegam e tem uma orientação diferente. Olha, eu não quero ser grande, eu não quero crescer, eu quero fazer poucos negócios, mas bons negócios. Então você já tem uma orientação, a gente chama isso de cultura de risco da empresa. Essa cultura, esse conjunto de valores é que vão orientar a elaboração de uma política. O que é uma política? É um conjunto de normas e procedimentos que orientam as decisões de negócio. E aí a gente vai falar em processo, que é onde a gente materializa essas normas e procedimentos dentro de sistemas. Então, ela tem que estar materializada. As normas e procedimentos, né, elas são elaboradas de acordo com o quê? Com o perfil da carteira de clientes da empresa, de acordo com o segmento de atuação da empresa, características do produto. Tem produto que você ganha muito mais no giro do que em margem, produtos de baixo valor agregado. Tem produtos que é alto valor agregado, que você ganha muito mais na margem de lucro do que no giro, né? Então tem várias nuances aí que vão ajudar a construir esse conjunto de normas e procedimentos. E isso vai responder, ou vai te permitir fazer uma automação de processo, decisões rápidas, em 80% de caso da carteira de clientes. Os 20% vai ser uma decisão caso a caso ali, vai ser as exceções. 20%, 15%, 10%. Né? E aí é que... Porque essas normas, elas usam um conjunto de dados que são obtidos no mercado, né? Como a Cial é uma empresa que fornece esses dados para o mercado. Esses dados estão dentro de um modelo de análise desses dados, que são os modelos de score, né? E esses dados, eles enxergam 100% dos clientes? Não, eles vão enxergar ali 80% a 90% dos clientes, que é onde eu posso trabalhar naquela parte da automação. Os 10% são informações ou eventos que estão acontecendo com os clientes que não estão previstos ali naquele rol de dados que é utilizado na análise de risco. Tem uma informação de mercado que o cliente A está sendo comprado pelo grupo B. Perfeito. Essa informação não está dentro do meu modelo de risco. Então é onde eu vou trazer ele para uma exceção. Então isso que esse ponto que você tocou exatamente é a essência para a compreensão do que é uma política, né? Um conjunto de normas e procedimentos que orientam decisões de crédito, que tem como base a essência de valores da empresa, a cultura de risco da empresa. Excelente. E não esquecendo de materializar essa política dentro de processos, né? Senão vai ficar escrita num papel na cabeça de um analista, esse analista sai da empresa, ele leva embora a política com ele. Sem dúvida. Execução, né? Construir é muito importante, mas executar bem. Exato, a empresa ficou sem a política dela. Sem dúvida nenhuma. Eu queria pegar outros dois dados,
A gente está falando de dados, eu queria falar dos dados resultantes da nossa pesquisa, mas tocar na parte de dados que a gente usa para analisar crédito, né? E acho que só fazendo um lembrete para quem estiver aqui nos acompanhando, seja no YouTube ou no nosso site, a gente está aqui debatendo os resultados da pesquisa recém-lançada pela Cial do panorama de crédito B2B aqui no Brasil, tá? Acho que muitas respostas interessantes para quem está nessas cadeiras que tocam esse dia a dia. E o que eu queria tocar é o seguinte: a gente hoje tem dado pra caramba disponível, dado de qualidade, diferentes birôs, diferentes plataformas, mas 2 pontos aqui me chamaram bem a atenção. Somente 10%, né, dos respondentes utilizam listas de sanções e pouquinho mais de 30% analisam os vínculos societários daquele CNPJ, né? Me pareceu muito pouco, assim, a gente está tomando decisão olhando só para aquele CNPJ ou a gente está olhando para toda a cadeia que está por trás desse CNPJ, né? Como é que vocês veem esses números sob a luz do que é uma boa prática e o que não é uma boa prática? Primeiro, o conjunto de informações que normalmente são utilizadas para uma análise de risco, né? E quando a gente fala análise de risco, isso não tem muito a ver com o segmento da empresa que está credora. Tem a ver com o tipo de cliente que eu estou analisando. Uhum. Por exemplo, como é que eu analiso o risco de pessoa física? Como é que eu analiso o risco de pequena empresa? Como é que se analisa risco de média ou grande empresa? Então, cada tipo de tomador de crédito, você tem um conjunto de dados, né? E tem uma forma de ponderar esses dados na classificação de risco. Por exemplo, quando a gente pega um dado negativo aqui, um protesto de R$10 mil, é grave para uma empresa que fatura 10 milhões por mês? Não. Mas para uma pequena empresa, talvez ele seja. Perfeito. Então, ele tem uma forma diferente de ser abordado num modelo de score. A informação é a mesma, mas ele tem um peso diferente para cada tipo de tomador de crédito. Então, nós temos, dá para organizar essas informações em blocos, em grupos. Dados que me permitem identificar o cliente. Quem é você, né? Quanto tempo você está no mercado, qual é o teu endereço, qual é o teu ramo de atividade. Que cada informação dessa me leva a pensar em variáveis de risco diferentes. Tipo, ele tem um ramo de atividade, naquele segmento, dentro da minha carteira, qual é a minha taxa de inadimplência naquele segmento? Eu posso usar isso como uma variável de risco. Ele tem um endereço que remete a uma localização geográfica, eu posso, naquela região, qual é a minha taxa de inadimplência naquele mercado, naquela região, dentro daquele setor, né? Então, cada dado, né, ele vai nos levar a uma variável de risco. Aí você tem, além dos dados que identificam o cliente, tem os dados societários, que aí é importante eu saber quem eu estou analisando, quem é o meu cliente. É uma empresa que tem um sócio e nada mais? É um sócio que só tem uma empresa e nada mais? Exato. Ou esta empresa pertence a um grupo de empresas? E aí, algumas coisas podem mudar a linha da análise. O meu cliente aqui, ele está com uma fotografia bonitinha, baixo risco, eu posso aprovar o crédito, mas ele pertence a um grupo que está quebrando no mercado. Uhum. Então, se o grupo quebra, ele quebra junto. Uhum. Ou o outro lado da moeda do crédito, que é a perda de oportunidade de negócio. O teu cliente não está com uma fotografia bonita, ele tem um perfil de risco alto, mas ele pertence a um grupo muito grande, a um grupo muito bom. Isso muda a minha decisão. Então, eu não estou decidindo o crédito com base apenas na avaliação de risco do cliente ali, diretamente, mas sim do ambiente onde esse cliente está inserido. Então, essa segmentação de variáveis, né, identificação, quadro societário, grupo econômico, né, as informações comerciais, se paga em dia, se não paga, as informações negativas, se tem alguma já restrição no mercado ou não, é um conjunto de dados que a gente vai usar para ponderar, né, de acordo com ponderar numa classificação de risco, né, de acordo com quem é esse cliente, pequeno, médio, grande, né? Uhum. Então tem esse conjunto todo de dados que a gente está falando, no fundo, assim, se dividindo ele em 2 grupos, dados sobre o cliente, que nós estamos analisando, e dados sobre o ambiente onde esse cliente está inserido. Aí entra grupo econômico, entra análise setorial, entra análise macroeconômica local, Brasil, macroeconômica mundial, né? Então eu tenho que trazer todo este contexto. Então, quando você tem uma política de crédito, que está descrito ali,
na classificação de risco, quais informações eu preciso e como que essas informações são ponderadas. Aí eu vou ter um modelo de risco para pequenas empresas, um modelo de risco para as médias empresas, um modelo de risco para grandes empresas. Falar, por exemplo, um assunto muito importante desses dados são os dados de balanço. Uhum. É importante analisar balanço? Sim, mas uma pequena empresa, eu vou pedir balanço para analisar, que é um Talvez crédito nem tenha, né? de baixo valor, né? Eu vou perder um tempão analisando um balanço que não vai me agregar muito. Porque qual é o perfil da pequena empresa? Se ela começar a ter problema financeiro hoje, até maio, junho ela quebra. Uhum. Não vai dar tempo desta deterioração financeira aparecer num balanço dela, que vai ser só dezembro de 2026. Então, quais variáveis estão refletindo melhor, mais tempestivamente, a deterioração financeira desse cliente? Agora, médias e grandes empresas quebram da noite para o dia? Não. Eles vão, primeiro ano com prejuízo, segundo ano com prejuízo, terceiro ano com prejuízo, o patrimônio líquido está começando a ficar negativo. Uhum. Quarto ano com prejuízo, ela está pensando numa recuperação judicial. Então, as demonstrações contábeis de médias e grandes empresas refletem mais adequadamente a deterioração de risco da empresa. Porque eu estou vendo isso nas margens de lucro, na elevação de endividamento, na perda de liquidez. Na né? busca por crédito no mercado. Na busca né? por crédito no mercado, né? Então, assim, existe um conjunto de dados que a gente consegue organizar eles para todo mundo. Agora, como eu vou analisar esses dados, depende do tipo de cliente que eu estou analisando. Sem dúvida. Acho que o grande ponto é como você tem todos esses dados, né? Exato. Acho que a maior dificuldade das empresas é justamente essa, né? Como você ter todos esses dados à mão para tomar uma decisão em 24 horas, né? Imagina, tudo isso Exato. que ele falou. Vou pegar a informação comercial. Vou pegar a informação financeira. Puxa no score do cliente. Então, se você tiver que ficar solicitando, você não vai conseguir aprovar isso em 24 horas. Uhum. Então, para você estar aprovando em 24 horas, tem que estar bem estruturado. A política tem que estar funcionando, você tem que ter uma base de dados muito ativa, né, que seja alimentada todos os dias também, para que você consiga ter os dados para tomada de decisão em 24 horas. Senão você não consegue. E aí é tomada de decisão com risco, né? Se você não tiver todo o embasamento necessário para você tomar decisão. E acho que um bom exemplo que ele estava falando aqui é, por exemplo, vender para cliente pequeno. O comercial tem que trazer muita informação. Porque um cliente pequeno, ele pode estar numa empresa, aquela empresa começa a dar problema, ele vai lá e abre um outro CNPJ. Uhum. E hoje abrir um CNPJ é rápido, né? Aí ele abre outro CNPJ e começa a comprar por aquele CNPJ. E aí tudo que estava aqui, ele deixou de pagar. Ele vai ter dificuldade para comprar? Vai. Ele vai ter que começar a pagar à vista, aí vai começar um créditozinho pequeno, mas ele vai continuar. E você vai ter ficado com aquele prejuízo. Acho que daí, super importante o que você está trazendo e que me causa estranheza aqui, as empresas não checarem esses vínculos societários, né? Não checarem a cadeia como um todo, né? Você tem que... E acho que esse é o grande ponto desse bloco que a gente está falando aqui. Eu acho que você tem uma série de informações hoje que estão sendo subutilizadas, que talvez poderiam ter um melhor uso, né, para que a gente consiga mitigar melhor o risco. Né? Eu confesso que eu fiquei impressionada quando eu vi chamou muita atenção. Chamou muita atenção. Porque o fato é, você analisa o CNPJ, mas você precisa analisar todo o ecossistema por trás desse CNPJ, incluindo o CPF. Né, o corpo societário, né, as empresas vinculadas e os sócios vinculados a essas empresas precisam ser, né, todas essas informações precisam ser analisadas. Exato. Então, quando eu vi que lista de sanções não estavam sendo, né, checado, né, os vínculos societários, as mudanças societárias, sem contar que precisa de uma frequência, uma constância. Porque você checa hoje, amanhã, daqui um mês ou 2 meses, muda completamente. E o teu risco aumenta e você não está nem percebendo. Então, eu acho que esse é um ponto bem relevante de uma reflexão, né? E os dados existem, é possível integrar isso de forma fácil, é possível levantar todo esse vínculo societário, destrinchar, né, a nível de CPF, e precisa ser incorporado junto com uma análise de crédito. Então, eu acho que, como o Olavo falou, depende muito da empresa, do risco, mas muitas vezes chega uma análise ali, bate um olho e vai, né? Mas precisa ter esse olhar também, né, mais profundo, né, de societário também, entendendo os CPFs ao redor, o ecossistema que essa empresa está inserido, para uma tomada de decisão mais eficaz.
Exato. Então, eu acho que esse é um dado que, ao meu ver, foi subutilizado. Está sendo. Está sendo E tem a e super informação. importante, né? Super Exato. importante. Super relevante. Exato. Eu acho que a gente falou bastante, inclusive, no café, né? Como que a gente vai se antecipando a esse risco, né? A gente olha para um possível ciclo de endividamento que começa a acontecer dentro daquela companhia antes que a gente tenha uma inadimplência, né? E essa é para você que está de casa, a gente sabe que esse podcast aqui não é para a gente ficar fazendo jabá, mas é uma das grandes teses que a gente na Cial aposta. A gente conseguiu olhar para esse ciclo de endividamento da companhia antes de um protesto acontecer, antes de uma negativação acontecer, porque às vezes quando esse momento acontece, já é tarde, né? Tá. Quando já houve um protesto, já houve uma negativação, possivelmente você vai ter uma inadimplência. Então, se você tiver interesse em conhecer mais, procura um dos nossos executivos comerciais que a gente explica isso para vocês. Muito bom, hein? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito desse tema ou vamos seguir para o próximo bloco? Tem uma coisa importante, né, que a Isa mencionou, que acho que merece aqui só um destaque, que é o seguinte: a profundidade da análise depende do porte do cliente, né? Quando a gente está falando de micro e pequenas empresas, geralmente elas não pertencem a grupo econômico, é o sócio e a empresa dele ali, né? Como esse tipo de cliente, eu não necessito análise de balanço, né? Sinais de deterioração de risco, como você está colocando, ela vem nas informações comerciais. Perfeito. Hábitos de pagamento, o hábito de pagamento na carteira, hábitos de pagamento no mercado. Então, essas são as variáveis que mais pesam num score de uma pequena empresa. Protestos crescendo. Isso. Né? E eu consigo fazer aí, as empresas conseguem fazer uma política de crédito, né, aquele conjunto de normas e procedimentos, e automatizar isso, que você coloca CNPJ, Enter, a resposta já está na tela. Agora, quando há necessidade de uma análise de balanço, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais profunda. E nós estamos falando já de média e grande empresa. Geralmente elas pertencem a grupo econômico, né? E quando a gente fala de grupo econômico, não é só olhar se as empresas do grupo têm ou não informações negativas. É uma análise muito mais profunda. Exato. Você pode pegar os grandes... Quando nós estamos falando de médias e grandes empresas, geralmente são volumes de crédito muito grandes. Até tem o Pareto, né, aplicado à carteira de clientes. 80% dos clientes são pequenos, mas eles representam apenas 20% das vendas de uma empresa. 20% dos clientes são os grandes, que representam 80% das vendas. Então é aí que a gente tem que ter uma análise muito mais criteriosa, muito mais profunda. E ao olhar para o grupo que a empresa atua, é muito importante olhar também quais segmentos que esse grupo atua. Geralmente um grupo, um conglomerado financeiro, ele se forma aproveitando um segmento e a cadeia de produção daquele segmento, né? Agora, tem grupos, né? Só para citar aqui como exemplo, por exemplo, você pega um grupo Itaú, é um banco, mas ele tem a parte seguradora, ele tem a parte de previdência, ele tem uma parte de tecnologia, Tautec, Philco, ele tem uma parte de indústria química, ele Queiroz, né? Então, assim, quais os ramos de atividade, quais as cadeias que aquele grupo atua, né? A gente percebe que quanto aquele de não colocar todos os ovos na mesma cesta, não vale para grupo econômico. Porque quanto mais um grupo se diversifica, mais ele perde o foco do negócio, o core business dele, né? E por outro lado também o quanto eles estão interligados ou não. Exatamente. Né? O quanto um depende do outro. Veja que não. a análise do grupo econômico ela é muito mais profunda, né? Em termos de importância e relevância, porque nós estamos falando de um cliente de grande porte, é um cliente importante dentro da carteira, que tomar uma inadimplência com esse porte de cliente, o impacto no resultado é muito maior do que tomar 100 inadimplências com pequenininhos, entendeu? Por isso que quando a gente fala ali de automação de processo, a gente sempre foca o pequeno, para tirar aqueles valores pequenos da decisão de crédito, tirar do tempo do analista de crédito, deixa aquilo ali que cria uma boa política, robusta, e aí faz a automação dessa parte, e deixa o tempo do analista disponível para analisar esses clientes de grande porte. Aí entra as alçadas de aprovação, Exato. né? Até onde eu consigo ir, aqui,
até esse valor, esse port de cliente, a decisão Exato. vai aqui, né? Já na entrada, na análise. A partir daqui, eu tenho que ter uma análise X, né? Exatamente. Você vai ampliando a sua E isso análise, são né? partes de uma política A de parte crédito. de uma política, exato. Não só descrição de processo. Isso, exato. Um ponto que você comentou, Marcelo, do comportamento de pagamento, né? Eu entendo que, assim, é o mais importante. Eu acho que há alguns anos a gente não tinha esse dado disponível. E agora nós temos, né? Quando a gente fala numa questão de uma política, depende da política, né? Estamos acostumados a olhar, né, o relatório. Tá negativado? Tá protestado? Ah, não tá ok. Mas o comportamento de pagamento é o que mostra realmente a situação da empresa e a tendência de uma possível inadimplência ou não. Então, dependendo da política da empresa, você tem todo o processo. Até chegar numa negativação ou um protesto, são meses, dependendo da política. Ah, ele não pagou, poxa, depois de 30 dias eu bloqueio. Ah, depois de 60 eu vou negativar, depois de 90 eu vou protestar, depois vou... Ou seja, isso dependendo da empresa, tá? Tô falando de um exemplo X. Para chegar no protesto e negativação, já passaram X meses. Exato. E aí, dependendo, igual o Olavo falou, do Pareto, 20% dos grandes empresas, se você não pega um comportamento de pagamento que mostra um risco dessa grande empresa, é uma questão sistêmica de toda uma cadeia. E a gente viu muitas notícias de empresas grandes com recuperação judicial e fornecedores de toda uma cadeia de valor desesperado. Exatamente. Então, essa importância dessa análise do comportamento do pagamento, entendendo como é que ele está em relação aos seus fornecedores e clientes. Esse cliente está pagando em dia, está atrasando, está tendo um sinal ou um possível risco ali no comportamento de pagamento desse cliente ou não. Isso te ajuda a ter uma posição mais preditiva e antecipar um risco. Então, acho que a gente precisa sair daquele olhar de, não está protestado, não está negativado, me parece bem, para um olhar mais, não, qual que é o comportamento de pagamento desse cliente inserido nesse segmento, nesse mercado, nessa importância, nesse faturamento, né? Ele é um 20-80, ele está com o meu grande cliente ou não? Isso tudo precisa estar sendo colocado na análise, mas, na minha opinião, sempre como propulsor o comportamento de pagamento do cliente. E é muito legal escutar isso de vocês que estão no dia a dia e tem tanta propriedade e conectar isso com a tese que a gente tem dentro de casa hoje do novo CKR Pro, que eu acho que ele vem para o mercado em 2026 justamente para preencher essa lacuna, né? Sim, exatamente. Eu acho que, assim, esse tem que ser um lançamento à parte, né, Exato. Olavo? A gente estava conversando muito sobre isso e o Olavo, como especialista de mercado, ele pode passar um podcast aqui, né? Tanto que a gente está aprendendo muito o Olavo, né? Total. Sobre todos os cases na prática das dores que ele enxerga nessa consultoria que ele presta, né? Então, quando a gente vê, e ele atestando, Isa, comportamento de pagamento é algo realmente que ajuda muito. E eu acho que é uma outra alavanca, né? E conectando isso com tecnologia, com essa análise e automação, então eu acho que vai ter que ser um lançamento à parte, Marcelo. A gente chama Olavo Sil também para discutir. Sem dúvida e com prazer. Então, veja, a gente está falando de uma coisa que deveria ser o básico de uma política de crédito. O que é crédito? Confiança. Traduzindo isso numa linguagem um pouquinho mais técnica, é a entrega de um ativo mediante promessa de pagamento futuro. E o que o analista quer saber? Se esse cliente vai cumprir esta promessa de pagamento futuro. O que é o modelo de score? Mede o quê? A possibilidade desse cliente não cumprir esta promessa de pagamento futuro. Então, o score preditivo, né, que leva em consideração um conjunto de dados, inclusive os comportamentais, que é a essência dos modelos de score, vai me dizer isso. Qual é esse cliente? Primeiro, a política, ele tem um filtro. Critérios de recusa imediata, eventos de default. Esse cliente já tem restrição grave no mercado? Se tem, está fora, só venda à vista. Não tem? Ok, então ele tem um perfil de bom pagador. O que eu quero saber? Qual é a possibilidade dele vir a se tornar um inadimplente na minha carteira num futuro próximo? 6 meses, 12 meses? Né? Então, o score, né, ele traz essa mensuração preditiva, né, e o que eu quero, e isso é risco de crédito. Essa possibilidade dele vir a se tornar inadimplente, ela pode ser baixa, que é risco baixo, pode ser média, um risco médio, ou pode ser alta, né? Um risco alto. Né? Então, você pega uma empresa com menos de 2 anos no mercado, um sócio que entrou na empresa ali há menos de 6 meses, ou seja, já trocou o sócio,
e o sócio já tem uma informação negativa no CPF dele. Qual é a possibilidade desta empresa vir a se tornar inadimplente ou inadimplente? É muito alta. Tudo está indicando para isso, né? Agora, pega uma empresa com 30 anos no mercado, o sócio lá está desde a data de fundação, não tem nenhum atraso no mercado, não tem nenhuma negativação, nem no CPF dos sócios, nem no CNPJ da empresa. Qual é a possibilidade dele vir a se tornar inadimplente ali na frente? É muito menor. Né? Então, é isso que o score, né, deveria estar refletindo. Né? Quanto melhor o score, menor é a possibilidade dele vir a se tornar inadimplente no futuro próximo. Excelente. Gente, louco, né? Não parece, mas a gente já está quase 60 minutos aqui conversando. Papo muito bom. Não que a gente vá terminar agora, mas só para dar um pouco desse timing para vocês. Certamente a gente não vai conseguir cobrir aqui tudo aquilo que a gente previa cobrir, eu já imaginava, dada a robustez de dados que a gente tem dos resultados da pesquisa, né? E aí, Doug, já fica o pedido para a gente fazer mais uma edição para discutir os resultados dessa pesquisa. Mas eu não queria deixar de cobrir um tópico em específico que também me chamou a atenção a partir dos dados dos respondentes, que é quando a gente fala desse SLA para aprovação de um crédito, né? Eu costumo brincar entre vendas e finanças, né? Vendas pedindo posso vender e finanças respondendo pode seguir com a venda. Mais da metade dos respondentes leva mais do que 24 horas para ter essa aprovação. A gente pode ler isso de duas formas. Pode entender que é rápido. Eu, com chapéu de vendas aqui, vou entender que a velocidade talvez não esteja adequada aos dias atuais. E a gente tem, né? Eu acho que isso acaba sendo uma consequência de muito do que a gente falou aqui. Se a gente tem uma política de crédito bem escrita e bem executada, se a gente tem uma boa ferramenta, né, e um processo para essa aprovação, e se a gente tem bons dados, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui de entender que essa aprovação deveria ser rápida e não levar mais do que 2 dias. Como é que vocês veem mais da metade dos respondentes levando mais do que 1 dia para aprovar crédito? Eu acho isso complicado. Eu não sou comercial, mas eu entendo que, mais uma vez, tudo depende de tipo de cliente que nós estamos analisando, pequeno, médio ou grande. Se você falar que leva 24 horas para tomar uma decisão de crédito para uma empresa de pequeno porte, é um absurdo de tempo. Né? Hoje a gente consegue, até com investimento em tecnologia, você consegue, pega lá, por exemplo, um lote de CNPJ, 1000 CNPJ, coloca aquilo dentro do sistema, é questão de minutos para ele te dar uma resposta para tudo aquilo. Desde que você tenha já uma política robusta, bem estabelecida, implantada em sistema, que não necessita análise de balanço, que são os pequenos. Aí é questão de segundos, é resposta ali, dá para ser online, real time, né? É onde toda a automação de processo de crédito acontece. Perfeito. Agora, se tiver que analisar um balanço, que é uma empresa de grande porte, é um volume de crédito muito mais, assim, um volume maior do que a média, relevante para o contexto da empresa que está concedendo crédito, aí eu tenho que analisar um balanço. Talvez o 24 horas não seja suficiente. Ou ele começa a contar a partir do momento em que eu tenho as informações que eu preciso para fazer uma análise. Balanço dos últimos 3 anos e tal. Vai ter aquele balanço vai ser colocado dentro de uma planilha de análise, vai calcular índices, vai dar resposta, que depois um analista vai ter que se debruçar em cima daquele, fazer um parecer de crédito. Isso pode levar algum tempo. Dá para fazer em 24 horas, mas aí você precisa ter um analista bem treinado, bem experiente para isso. Você vai ter que ter uma equipe maior. Eu acho que tudo começa... O tempo vai muito em acordo com o que você tem de informação. Se você já tiver as informações, né, centralizadas, você vai colocar lá o CNPJ do cliente, já vai vir, né, toda a análise, toda a informação que você precisa, análise de score, análise de segmento, análise do mercado, né, você vai ter uma resposta muito rápida, você tem as informações todas na mão. Agora, quando você tem que sair buscando, que a gente vê que tem muitas empresas que ainda não têm automação, né? Sim, acho que vai muito da maturidade da empresa, exato, o quanto a empresa investiu. Esse né, é um dos grandes problemas. Então, não adianta você aprovar em 24 horas sem ter uma base de informação adequada. Né? Você até consegue em 24 horas se tiver uma série de analistas ali analisando vários clientes ao mesmo tempo. Se você tiver uma equipe enxuta e sem informação, sem dados, você não vai conseguir aprovar em 24 horas. Perfeito. Então, acho que
tecnologia está aí para a gente usar. Obviamente, a gente sabe que nem todas as empresas ainda têm maturidade, conseguem investir nisso. A empresa vai investir na operação ou na análise de crédito? Vai primeiro na operação, né? Onde vai gerar caixa. Mas não pode esquecer, né, do back-office. Sem crédito também não vai conseguir avançar. Então, a empresa tem que, planejamento estratégico, saber onde investir um pouco em cada coisa, né? Para que você tenha o conjunto funcionando da forma que a empresa precisa. Vou ter produção, vou trazer uma gama de clientes, né, uma carteira de clientes, e o crédito tem que ser responsável para gerar caixa efetivamente quando a empresa precisa, porque você não ter previsibilidade de caixa é péssimo, né? Sem dúvida. Eu vendo, mas cadê? Não estou recebendo. Aí eu começo a adiantar título, aí começa, né, pagar, né, despesa financeira, e aí o crédito não vem, dá a data do pagamento, o cliente não paga, aí começa a entrar no circuito de cobrança. E aí onde você fala, Exato. poxa, dei um crédito que eu não devia ter dado. Né? Exato. Uma venda, né, de um cliente potencial, saudável, quanto mais demorada ela é, você perde em caixa e margem, fato, né? Então, essa questão, eu fiquei pensando muito na questão também da integração dos sistemas, né? Quanto mais manual o processo, mais demorado é. Sim. Né? Então, a importância do CRM estar conectado com o RP, Uhum. né? A importância, né, dos dados estarem atualizados, de uma automação, de uma tecnologia, isso tudo ajuda numa decisão menos subjetiva, né, mais objetiva, dentro de todos os pontos que a gente já discutiu aqui, para que essa decisão ela seja mais rápida, mas, de novo, né, financeiramente sustentável. Né, que eu acho que é o grande desafio, ainda mais num cenário de crise que a gente está, né, um cenário de tempos de incertezas. Né, então a gente tem. E eu acho que põe um salzinho adicional, porque é natural. Você vê muitas empresas também, como capital muito alto, elas começam a gerar caixa fazendo o quê? Atrasando os fornecedores. Isso. E aí você vê que não é um atraso pontual. Quando você analisa um comportamento, que é o que a gente está trazendo lá no CRK Pro, onde a gente mostra todos os boletos emitidos contra essa empresa, tudo que ela faturou, tudo que ela tá pagando, o que ela está atrasando ou não. Isso mostra e ajuda a entendermos se é um atraso pontual ou se é algo que a empresa está fazendo de forma sistêmica para usar o caixa de toda uma cadeia. Exato. E quem nunca, gente, já viu grandes empresas fazendo Sim, isso. tem vários casos nesse tipo. Muitos. Muito. Por isso que a parte mais difícil aí de entender nesses dados é o que é um atraso, uma inadimplência por problema financeiro da empresa ou é uma inadimplência por uma estratégia da empresa. Exato. Né? Porque quando ele deixa de pagar os fornecedores, o dinheiro fica no caixa e ela investe esse dinheiro em outras coisas. Vai usando o recurso do fornecedor, né, para movimentar o capital de giro dela. Exatamente. Eu já analisei vários casos que eu vi isso no balanço das empresas. Né? Uma conta fornecedores aumentando, né, exponencialmente, e a dívida bancária que a empresa carregava pesada diminuindo. Quer dizer, está deixando de pagar o fornecedor para fazer caixa, pagar o banco, porque a dívida bancária é uma dívida onerosa. Perfeito. O meu fornecedor, depois eu negocio com ele. Exato. Estrangulo ele. Mas... Muito bom. Vamos, eu acho que tem que caminhar aqui para o nosso bloco das mensagens finais, para quem está em casa aqui nos assistindo, né? E quem esteve conosco até agora, depois de quase 60 minutos, ou mais de 60 minutos. Eu queria talvez começar esse último bloco aqui de finalização agradecendo a você, Olavo, agradecendo a você, Silvana, Isa. Acho, assim, saio daqui com um baita sentimento de dever cumprido. Acho que a gente cobriu pontos muito importantes, com dados de quem está no dia a dia e vivendo do que a gente está falando, né? E talvez, se eu for pegar os meus principais takeaways aqui da nossa conversa para você que está dentro de casa, vou tentar aqui resumir tanta coisa boa que a gente falou, mas construa uma boa política de crédito, mas foque bem na execução dela para que não vire só um documento lá dentro, guardado dentro da sua gaveta. Use tecnologia em seu favor para que você consiga aprovar decisões de crédito em velocidade adequada aos tempos do dia a dia. E use muito dado em seu favor, e aqui a gente pode ajudar demais você que está por aí. Olhe para o comportamento de pagamento com quem você está se relacionando, olhe para um ciclo de endividamento antes que se torne uma negativação, um protesto,
E eu acho que com essas dicas aqui a gente consegue ter uma política de crédito e uma rotina de crédito mais saudável. Obrigado e queria que cada um mandasse a sua mensagem final aqui pra gente encerrar esse podcast. Poxa, você já falou tudo, né? Mas Eu pensei a mesma vamos coisa, tentar assim, eu falei, nossa, complementar, Marcelo, né? Eu acho assim, construa uma política que tenha a ver com a sua empresa, Boa. né? Porque política tem em todo lugar. Então não vai pegar uma política do seu concorrente, de uma empresa que você acha que tem uma boa política de crédito. A política dele pode não ser boa para você. Então você tem que construir uma política que faça sentido para o seu negócio. Que você pode ter uma empresa que seja um segmento só, você pode ter uma empresa que tenha 5 segmentos. E um segmento do outro vai ter clientes diferentes, com perfis diferentes. Então a política tem que ser para o seu negócio. Então uma política tem que ser bem construída, conhecendo o cenário onde você atua. Essa política tem que ser viva. Você tem que investir em base de dados. Você tem que ter informação e que essa informação seja agrupada, que você consiga, eu preciso de informação desse cliente, venha toda a informação do cliente, não que eu tenha que sair buscando em diversas áreas. Né? E ferramentas de tecnologia para te assessorar, né? Então, você tem que ter agilidade para trazer informação. E isso você vai ter que trazer alguns parceiros para te apoiar nessa colheita de dados. Então, acho que é isso. É uma política alinhada, obviamente, também com alçadas de aprovação, né, níveis de delegação, e com um bom banco de dados, com informação ágil para você tomar a decisão. Excelente. Obrigada. Bom, eu queria pegar aqui uma coisa que a Isa falou no começo. Risco, né, faz parte da vida. A gente não precisa ter medo de risco. Tá? Então a gente precisa ter uma política de crédito, quando a gente fala uma política robusta, né, é aquela política que permite identificar o risco, medir o risco e administrar o risco. Aí sim você vai ter uma política bastante robusta. Essa política nós estamos falando de implementada em processos operacionais. E aí a gente precisa de decisões rápidas, decisões ágeis, mas com boa assertividade. E aí a gente junta a TI com a tecnologia da informação com a tecnologia de crédito. A TI, ela proporciona agilidade. Se você colocar qualquer política ali dentro, ele vai fazer aquilo em segundos. Agora, qual a política que eu vou colocar ali? Então, é a qualidade da política que vai trazer a assertividade. E se a gente conciliar a tecnologia da informação com a tecnologia de crédito, aí sim a gente vai ter condições de ter respostas rápidas com bons resultados, né? Com bastante assertividade. Eu acho que esse é o caminho. Excelente. Juntar Olavo. as duas coisas, tecnologia da informação com a tecnologia de crédito. Muito bom. Acho que o conselho que eu daria é não trate o crédito como uma decisão pontual. Né? O crédito é um organismo vivo e o crédito em tempos de incerteza, que é o que a gente está vivenciando, é estratégico, gente. É assunto, tema de board. Não tem como a gente não falar de crédito numa reunião de board. Nesse momento de cenário econômico, né, questões geopolíticas, como a gente vem comentando. Então, organismo vivo, entenda tudo que a gente falou aqui, segmento, comportamento do cliente, essa revisão constante. Mas o mais importante é isso, estar alinhado ao caixa e também alinhado à estratégia e diretriz da empresa, ao apetite ao risco. Eu acho que esse é o conselho principal aí para esse ano que vem, esse que está chegando e começando, né? Muito bom. Obrigado novamente, Isa, Olavo, Silvana. Pessoal de casa, estamos fechando aqui o nosso episódio número 8. Onde, novamente, a gente discutiu os resultados da pesquisa do Panorama de Crédito B2B aqui no Brasil. Se você ainda não baixou, certamente vai estar o link para você baixar aqui na sequência. E até o episódio número 9. Obrigado.